Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, começa agora mais um GorpaCast da Editoria de Política. Eu sou Mayara Maier. Olá, eu sou o Lucas Hertz. Olá, eu sou Dayara Souza. E hoje vamos falar de um tema muito útil, né, gente? O que seria esse tema muito útil? Na verdade, são vários temas, né? Seria os votos. Urna eletrônica, voto eletrônica. manual. Tudo que a gente Algumas usa no dia da eleição. curiosidades. Tudo que a gente usa no dia da eleição. Tudo. E coisas também que geram muitas dúvidas, né? Muita Sim. gente não sabe o que é um voto nulo, Muitas pessoas que não... Um voto em branco, Um voto que em ele branco. pode causar na o eleição. pessoal não entende muito bem, né? Em Isso que momento que vai pro segundo Isso. turno. fica são muito coisas confuso, que né? durante as eleições se ouve a todo momento, mas que se você for parar para ver, muita gente realmente não sabe. Não entende muito bem o que é. Exatamente. E aí a gente tem a urna eletrônica, a famosa urna eletrônica. Que também é conhecida como coletor eletrônico de voto. Nossa Olha. senhora. Não Eu é falar confesso só que de urna. confesso que eu não sabia isso. Só de coletor. urna. É. Ela é uma máquina, né, de votação que registra os votos por meio de um display de cédula eleitoral. Meu Deus. Pra quem não votou ainda, né? Pra entender o que é, né? Porque é uma caixinha. Uma caixinha não, uma caixona, né? Que quem já votou já entende, né? Só que vamos lembrar que não é só lá onde você vai e aperta os botãozinhos, né? Tem o terminal do mesário também, Sim. onde ele vai colocar digital, tudo. Agora é digital, né? Agora é digital. Agora tá Antes tendo era a questão da levar, biometria. Antes era levar papelada e título de eleitor, identidade. Grande papelada, né? 2 documentos. Levar todo esse papel, mas agora, alguns, né, que fizeram a biometria, era obrigatório, né, para Sim. participar. Teve todo um período para isso, né? Campanha na TV, no rádio, para pôr o dedinho lá no lugar para aparecer sua carinha lá. Mas E agora mudou. Contando também com a identificação biométrica, ela tem, a urna, no caso, mais de 90 sistemas eleitorais de segurança. Então, no caso, mais de 90 sistemas de segurança, eleitorais de segurança. E vocês sabem quando que surgiu a urna eletrônica? Não tenho muita ideia Então, disso, não. Bom, a primeira tentativa de informatizar o sistema eleitoral é lá em 85, né? Quando é feito todo um cadastro informático mesmo, né? Dos nomes e tal. Aí, em 96, começa a ser usada a urna eletrônica. Nas eleições municipais, Nesse né? ano, né, em 96, no dia 13 de maio, o TSE, no caso, distribuiu essas urnas para que eles pudessem conhecer o equipamento que estava ainda inacabado e já ir conhecendo para usar em outubro. Não sei se era em outubro já, aquele tempo. Provavelmente. E assim, eu acho que ela vai passando por testes, né? Sim. A urna que a gente tem hoje, com certeza, não é a urna que a gente tinha lá em 96. O mesmo sistema, o mesmo jeito ali, os botões, conforme tudo. foi se usando e percebendo Foi se todas as desenvolvendo, falhas, né? os problemas que teriam que ser resolvidos, foram feitas atualizações, né? E acho que todo ano são feitas atualizações e testes também, né? Porque por mais que a gente saiba que é uma coisa para diminuir as fraudes, ainda há muita dúvida, né? As Sim. pessoas ainda duvidam muito da urna eletrônica. Só uma curiosidade aqui, quando eu fui votar, não me parecia que era... Eu só votei uma vez. Não me parecia que era tão grande a urna, mas eu estava vendo aqui que o modelo atual ele tem 15 centímetros de altura, 27 de profundidade, 42 centímetros de largura e pesa 8 quilos. Nossa, é uma caixona mesmo, igual eu falei. Pesado. Eu conheci ela antes de votar. A escola fez uma campanha e trouxe urna eletrônica Ai, para que dentro do colégio. E, tipo, lá tinha vote na enfermeira lá. A gente ia lá com o papelzinho e votava. Tipo, a gente teve esse conhecimento antes, né? Eu fui ver na hora de votar lá e... É a primeira tinha eleição de prefeito em 2016. Também tem simuladores na internet. No próprio site do TSE tem um simulador. Eu também brinquei um pouco naquilo lá. É divertidinho. E aí vocês pensam, tipo, antes era tudo no voto manual. Então imagina quanto que era complicado. Quanta coisa. Quantos votos não se perdiam, né? Quantos mortos não votavam, né? Eu acredito que a melhor opção seja a urna eletrônica, Sim, sem eu dúvida. também. Mas tem gente que levanta a bandeira do voto impresso. manual. A minha mãe, ela sempre foi mesária. Aham. E ela fala que ela tinha muito medo. Por mais que ela fosse mesária e soubesse as responsabilidades dela, ela tinha medo porque se sumisse alguma coisa, ela era responsável. Nossa, é verdade. Ela falou que não gostava. Ela fazia, mas não gostava. Aham. E hoje é tudo informatizado, então facilitou bastante. Tanto para apuração dos votos, né? Sim, Demorava muito mais rápido. dias para você saber quem que era o candidato que ganhou. Agora não, ali
a eleição termina às 5 Em horas, né, questão os de votos. horas já tá saindo o Ali resultado. 8, 9 horas da noite já tem É tudo, muito, muito tudo rápido. certinho. E o TSE também, acho que a partir do momento que começaram a surgir várias críticas e dúvidas com relação à urna eletrônica, ele começou a fazer os testes públicos, né? Onde qualquer cidadão pode ter uma época do ano em que é feito esse teste, principalmente nos anos eleitorais, né? Sim. E são disponibilizadas as urnas eletrônicas para as pessoas que mexem com a tecnologia Tecnologia, mesmo, né? Tecnologia. para estarem fazendo testes e procurar algumas falhas, se foram encontradas algumas, né? Até em 2017 saiu, né, que foram encontradas 3 falhas, mas o TSE fala que não há Não perigo. Não teve, foi né? provado, É. mas não foi divulgado quais seriam essas falhas. Eu vi em alguns sites que eles falam muito que a falha poderia ser humana, no caso, se fosse o voto manual, que aí eles poderiam mudar, o Sim. mesário poderia Uhum. escrever e tal. Mas num possível, antes da biometria, o mesário poderia ir votar pela pessoa que não tinha ido, né? Sim. Mas agora, como a biometria, isso fica mais difícil. Eu acho que não tem como deles fazer isso agora. E são coisas que, igual eu falei, vai sendo atualizado para que essas dúvidas realmente se acabem. Porque há muita teoria da conspiração por aí, né? Sim. Então, tem que tomar cuidado. Mas eu acho uma coisa bem válida a urna eletrônica. Eu não acho que o voto Sim, manual seria uma boa no Uma Brasil. boa volta, né? Outra questão é também o voto impresso, né? Que no momento que a gente votar, imprimir o voto. Eles iam aplicar isso neste ano, mas surgiu uma notícia de que agora não vão mais aplicar. Recentemente, o STF derrubou o voto impresso nas eleições de 2018, né? Por 8 votos a 2, porque a maioria concordou que a ação, né, da PGE, a PGR, né, Procuradoria-Geral da República, que apontou que a medida coloca risco no sigilo do voto, né? Seria daí, recentemente, eles derrubaram isso, falaram que não é uma boa ideia ter, né, essa questão Eu do acho que para voto essa eleição impresso. mesmo agora, não sei muito bom, porque tipo, tá muito em cima da hora. Muito em cima, e Então, a gente tem que também madurar, uma né, discussão, a né? ideia Ver e se isso deixar. é bom ou não, ter, né, essa questão, mas E nesse né? caso do sigilo do voto, não sei porque a pessoa, no caso, ia votar, mas ela não ia pegar o papelzinho de comprovante. Ia aparecer lá pra ela ia conferir, ia cair dentro de um saquinho que ela não ia poder pegar lá dentro daquele saquinho e levar pra casa. Então, eu acho que esse do sigilo não ia mudar muita E coisa. também eu acho que daí te teria, né, falar que não tem roubo, tem, né, mas mais roubos ainda durante o tempo eleitoral, né, na questão do voto. Ia ser bem mais complicado, eu É. acho. Eu acho que, do jeito que tá, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu acho que tá bom. Tá bom. Ali, talvez, essa questão da biometria, tentando isso evoluir isso o é muito sistema. válido. Isso é Enquanto muito não bom. provarem uma fraude, não tem por que mudar se tá dando certo. Sim. E aí tem a gente tá falando das questões dos votos, também a questão do voto nulo, né? Aí chega Sim. na falta de informação. Aí que complica. Muitas pessoas hoje em dia, principalmente nos grupos de família que a gente vê, No né? Facebook também. Estão lá levantando a bandeira do voto Famosas nulo. fake Vamos votar news. tudo nulo, porque se votar nulo, vamos anular essa eleição. Não vai ter nenhum corrupto para o poder. Não é bem assim, né, gente? Tem que falar assim, sei. Não, Já vamos... passou da hora de a gente superar isso, entender, né? As pessoas confundem que tem um código que diz lá. O que diz no código daí? Bom, o artigo 224 do Código Eleitoral, ele fala que se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais do Estado ou, né, dos municípios, serão anulados. Mas esses votos têm que ser anulados pela Justiça. Né? Não são votos nulos. E não é o voto que a gente vai lá e Isso, vota nulo. É outra questão. É outra questão. De fraude, de corrupção durante a eleição? Não, antes da eleição. A campanha, as Durante campanhas. a campanha. Né? Então tem isso, não é simplesmente o voto nulo vai anular a eleição. Não tem nada a ver com o voto nulo. São coisas diferentes. Sim. Tem que ser algo julgado pela Justiça. A Justiça comprovou, por exemplo, uma compra de votos. Foi lá e anulou os votos daquele candidato. Aí sim. Se esse candidato foi o vencedor, tiver mais de 50%, ou se ele foi o vencedor, se ele mudaria a eleição, no caso, daí sim Aí vai sim. ser cassado e vai mudar a eleição. Vão ser Aí feitas tem, novas né, eleições. novas eleições. Mas as pessoas confundem muito, né? E aí a gente tem também a questão do voto em branco, que também é outra coisa que
fica muito Muitas vago. pessoas dizem que se eu votar em branco, ele vai para outro candidato. Para o candidato que tiver mais voto, vai o voto em branco. Às vezes eu não sei de onde que as pessoas tiram essas Na verdade, coisas. esses votos eles são descartados, né? Sim, não tem Tanto nada a o ver. voto nulo quanto o voto branco não é voto válido, não vale nada, nem vai ser considerado, né? Pra nada. É só serve para estatística de que a pessoa não quis votar. Não quis pegar a opção de nenhum candidato. Ou votou né? errado. Ou errou ali. Acontece. E aí também temos a questão do voto por coligação. Isso Que aí é o mais isso é complicado. bem complicado para entender. Alguém aqui tem noção de como que funciona o voto por coligação? Eu ouvi uma história de que colocasse só o número do partido, ia pro partido Pro e daí pra partido, coligação, aí no a caso, legenda. É bem confuso. É que, assim, muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, na minha cidade, onde eu nasci, em Palmital, teve vereadores que tiveram menos votos, mas, sim, Na na minha minha também. cidade mas que também. assumiram... tinha um vereador que teve 63 votos, outros 113. O de 113 não se elegeu, o de 63 se elegeu. A Aí eu gente fiquei, fica como assim, como assim? Exatamente. A gente fica, já estão roubando. Mas não é bem assim. É uma questão de quociente eleitoral e quociente partidário. É uma coisinha um pouquinho complicada continha, de né? entender. É uma continha. O que acontece? O quociente eleitoral, ele vai ser todos os votos contabilizados, menos os votos brancos e os votos nulos. Eles vão ser esse número de votos contabilizados vai ser dividido pelo número de vagas que tem na Assembleia ou na Câmara, enfim, nos cargos que estão sendo disputados. Isso vale não para presidente e para prefeito, que são cargos majoritários, né? Aquele que teve mais de 50% é eleito. E aí o quociente partidário, que vai dar a questão das distribuições, são os votos recebidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, é uma conta bem complicadinha. Sim, tem que ter um E bom aí matemático. aí sim que vão ser distribuídas essas vagas. Então, é uma coisa bem complicada de se entender. E eu vi alguma coisa que estaria para mudar essa questão da coligação. Não Para sei, a próxima eleição para prefeito já não vai mais ter. Nem para a próxima eleição para presidente. 2020, 2022, né? A próxima eleição para presidente, depois de 2018, não vai ter mais essa questão de coligação. A partir de 2020. Isso. Cada um por si só. Porque a gente tem que entender que o voto em legenda também, que quando a gente está votando, os dois primeiros números são do partido, né? O número do partido. Aí depois vem o número do candidato. Então, se no caso colocar só os dois primeiros números ali, eu vou estar dando meu voto para qualquer candidato do partido, é isso? Aí vai para aquela questão do quociente partidário, né? E aí os mais votados do partido assumem as vagas que são destinadas a ele. E aí a gente tem também o segundo turno. Tem muitas pessoas que não sabem por que acontece o segundo turno. Né? Vocês sabem? Eu acho que o que mais ganha, assim, dos votos ali... Na verdade, ele acontece quando nenhum dos dois candidatos mais votados recebe mais da metade dos votos. 50% ali. Só que isso acontece só em cidades, bem Bem maiores. grandes. Eu A vi partir de 200 mil habitantes. Eu vi que aqui, para que a eleição seja decidida no primeiro turno, é preciso que um dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos. Então, se um tiver 49, e o restante tiver menos, no caso, iria para o segundo turno os dois primeiros. Sim. Vocês sabem quais foram as últimas eleições presidenciais que não tiveram segundo turno? 94 e 98, desde então todas. Nossa, todas com segundo todas. turno. Por isso que eu não sabia, né? 94, 99. 94, Não, já estão querendo dizer aqui que a Dayara eu nem tinha nascido nessa época. 94, Não né? tinha. Com 98. Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, ali é a reeleição do Fernando Henrique, né? E eu estava vendo também já saindo um pouco do Brasil, só uma curiosidade. Na Venezuela é complicado, né? Na Venezuela, que tá aquela questão bem complicada lá, todo mundo... Sim, aquela folia de não deixar ter nas candidato eleições, de oposição. Nas eleições, agora que o Maduro se elegeu novamente, A né? ditadura do Maduro. No cartão, que é como se fosse uma cédula, aparece 10 vezes o rosto dele. Nossa Senhora! E tipo assim, são a posição em que está o rosto dele são posições privilegiadas da cédula. Aí é uma coisa bem complicada, que dependendo dos partidos, da quantidade de partidos que apoia, é o número de vezes que aparece ele na cédula. Sabe? É uma coisa bem absurda. Bem louca. Que isso não aconteça no Brasil, pelo amor de Deus. Ter cara ali de todo mundo. Imagina. Trauma. Prontinho, gente. Prontinho. O tempo tá indo, né, gente? Estava tão bom falar de votos.
Então, a Quando o edição de assunto é hoje bom. está acabando. Vão lá, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que a gente postar algo. Toda segunda tem editoria de política. Acompanhe a gente também na nossa página do Facebook, que é facebook.com/gorpacast. Compartilha, sugere pautas, curte e comenta. É isso, gente. Acho que é Tem isso. mais algum recadinho? Por hoje é só. Não, os avisos paroquiais já foram dados. Tchau, Então, pessoal. tchau, gente. Tchau, Até pessoal. segunda. Beijo no coração.